Às vezes na estrada, na entrada das curvas, aparecem estes sinais de limite de velocidade. Alguma vez pensou como é que chegam a estes números? Não sei se já repararam, mas nas pistas de corridas, normalmente nas curvas, a estrada nunca é horizontal, tem sempre uma determinada inclinação. Porquê é que será? E porquê é que será que a inclinação é diferente numas curvas e noutras? Neste vídeo vamos estudar um problema clássico que é qual a velocidade máxima que um carro pode ter numa curva sem se despistar. Vou começar por vos mostrar qual a velocidade máxima que o carro pode ter numa curva em que a estrada é horizontal e depois o que é que acontece quando a curva é numa estrada que tem uma determinada inclinação. Não perca, já de seguida. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Em primeiro lugar, embora possamos ter um carro tão complexo como este, nós vamos considerar o carro como se fosse um ponto material. Agora imagine que o carro está aqui a nossa ecrã é a estrada e que o carro anda em linha reta para cima. Se nós espreitarmos por trás do carro, aquilo que vamos observar ao fim e ao cabo é aqui a estrada e o carro está aqui. E quando o carro começa a andar, neste caso para cima, aqui está a ir para fora do ecrã. E quais são as forças que estão aplicadas ao carro? Muito simplesmente a força que o chão exerce no carro, que normalmente designamos por reação normal, e a força que a terra exerce no carro, a força da gravidade. Como estas duas forças têm a mesma direção, a mesma intensidade e sentidos opostos, a resultante das forças aplicadas ao carro é zero e, portanto, ele não vai ter qualquer tipo de aceleração. E por isso é que tem o tal movimento retilíneo aqui para cima e, quando olhamos de baixo, nesta situação aqui está a ir para fora do ecrã. Ora, nós já sabemos que um corpo, neste caso aqui o carro, para poder mudar a sua direção, isto é, para a sua velocidade alterar a direção, o carro vai ter que ter uma aceleração. Como a velocidade do carro é esta, a aceleração que o carro vai adquirir para poder curvar vai ter que ser assim. Ou melhor, a aceleração que o carro tem terá obrigatoriamente de ter uma componente perpendicular à velocidade. Vamos considerar aqui, para simplificar e que não muda em nada o nosso raciocínio, que a aceleração só tem esta direção e este sentido. E por isso, nestas condições, o carro vai poder fazer a curva assim. Isto é, além de ir para fora do ecrã, está também a desviar-se para o nosso lado esquerdo. Esta aceleração só pode surgir da aplicação de forças. Se as forças aplicadas ao carro só são estas, o carro nunca vai adquirir esta aceleração. Aquilo que vai fazer com que o carro tenha aceleração é quando nós viramos o volante e os pneus fazem com que o carro curve. Isto é, o chão exerce nos pneus uma força que vai ser aplicada aqui ao carro e essa força, obrigatoriamente, para provocar uma aceleração deste género, terá que ser assim. E eu escrevi aqui FA porque isto é a força de atrito que o chão exerce sobre o carro. E quando vamos fazer a soma destes vetores, quando vamos calcular a resultante das forças aplicadas ao carro, obviamente que dá uma força com a direção de FA, porque ao fim e ao cabo a resultante destas forças é FA e, portanto, ele vai adquirir uma aceleração que tem exatamente esta direção e este sentido. Nesta situação aqui será a mesma aceleração. E convém que fique muito claro que esta força de atrito é a força de atrito estático. Porquê? Porque a roda, quando está a curvar, ou o pneu, quando está em contacto com o chão, nós não queremos que o carro comece a derrapar. Isto é, não pode a roda deslizar sobre o chão, porque senão o carro derrapava e perdíamos por completo o controle do carro. Portanto, esta é a força de atrito estático. E para que nós consigamos fazer a curva
com uma velocidade máxima, ou melhor, para determinarmos a velocidade máxima com que conseguimos fazer a curva, isso só acontece quando esta força de atrito tem a intensidade máxima. Não esquecer que a força de atrito estático pode ter uma intensidade que vai de 0 até uma quantidade máxima que é dada pelo módulo da força de reação normal, isto é, a força que a superfície exerce sobre o corpo, vezes o coeficiente de atrito estático. Portanto, esta força é a única força, esta força de atrito é a única força responsável pelo facto do carro adquirir esta aceleração que vai corresponder à aceleração centrípeta. E, como podem ver nos diversos vídeos que eu já aqui apresentei, e fazendo a análise dinâmica deste sistema, facilmente se chega à conclusão que quando um carro está a fazer uma curva numa estrada plana, a velocidade máxima que o carro pode ter para não derrapar na curva é dada por, onde este μ é o coeficiente de atrito estático entre a estrada e o carro, ou os pneus do carro, G é o módulo da aceleração da gravidade e R é o raio da curvatura da curva. Isto é, se a curva tiver um centro, estamos a considerar, para facilitar, que a curva é um arco de circunferência. Portanto, se o centro desse arco de circunferência estiver aqui assim, o R será esta quantidade aqui. Agora, muito facilmente, nós conseguimos entender porque é que aparecem aqueles números nos sinais de trânsito. Ao fazer esta conta, sabendo qual é que é o raio da curvatura da curva, sabendo qual é que é o coeficiente de atrito estático típico entre um pneu e a estrada, facilmente se consegue chegar a este número. E agora vejam, muito interessante, quanto mais larga for a curva, isto é, quanto maior o raio, a velocidade com que podemos fazer a curva em segurança é muito maior. Se estiver a chover, o que é que vai acontecer? O coeficiente de atrito estático vai diminuir. Isso implica que a velocidade máxima vai ter também que diminuir e por isso é que às vezes temos aqueles anúncios a dizer atenção, cuidado com chuva, reduz a velocidade. Agora vamos ver o que é que acontece quando a estrada, em vez de ser horizontal, passa a ter uma determinada inclinação, como está aqui representado. E vamos, em primeiro lugar, considerar que não há atrito entre a estrada e o carro. E uma boa forma de visualizarmos uma curva deste género é pensarmos num funil e que o carro, por exemplo, é uma esfera. Se, pura e simplesmente, largarmos a esfera num ponto qualquer da parede do funil, o que é que vai acontecer? A esfera vai cair em direção a esta extremidade. E porquê é que isso acontece? Porque as forças aplicadas ao carro vão ser estas, onde aqui temos a força, que é a força que a superfície da estrada exerce no carro perpendicularmente às superfícies em contacto, que é a chamada reação normal, e a força que a terra exerce no carro. E quando o carro é largado, ou a esfera é largada na parede do funil, o que vai acontecer é que a componente da força da gravidade nesta direção da força de reação normal vai ser exatamente igual à intensidade da força normal. Isso faz com que o somatório destas duas forças, um vetor que tem exatamente esta direção, paralela aqui à superfície, e que aponta para aqui para o centro. Por isso é que o corpo vai adquirir uma aceleração neste sentido e vai acabar por cair aqui em baixo. No entanto, quando o corpo tem uma determinada velocidade, isto é, agora partamos do princípio que o carro, ou no exemplo da esfera no funil, tem uma velocidade que faz com que ande assim à volta, o que vai acontecer, aqui neste caso, é que o carro está a ir na vossa direção, ou melhor, está a ir no vosso sentido. Quando isso acontece, a superfície ou a estrada vai exercer uma força mais intensa do que esta que aqui está. Vai fazer com que esta reação normal aumente, por forma a que, quando nós vamos somar este vetor n com este vetor, vamos obter uma resultante que eu vou marcar aqui a tracejado, assim. O que eu estou aqui a fazer é somar este vetor a este, isto aqui é a representação deste vetor aqui, e este é a resultante, é a soma deste vetor com este. Sendo assim, eu ao fim e ao cabo vou ficar com uma resultante das forças, que é agora horizontal, no desenho que nós estamos a fazer, e aponta aqui para o centro da trajetória circular que se realiza
neste plano. Isto é, a esta altura relativamente, vamos usar novamente a analogia do funil, da saída do funil. O raio da trajetória agora é esta distância. Isto vai ser o raio da trajetória. Muito interessante verificar que quando a pista é inclinada, portanto não é horizontal, tem esta inclinação, é muito interessante verificar que não é sequer necessário haver atrito entre o carro e a pista. Na situação do funil é quando nós conseguimos colocar a bola a rodar no funil sempre à mesma altura. Estamos nesta situação. Porque o somatório destes dois vetores vai dar este vetor que, ao fim e ao cabo, é resultante das forças que é responsável pelo aparecimento da aceleração centrípeta, que permite que o corpo esteja a rodar numa circunferência, num plano perpendicular aqui ao ecrã e com este raio. Quando analisamos esta situação, conseguimos determinar a velocidade que a esfera tem que ter, e é a velocidade perpendicular aqui ao ecrã, para que consiga estar sempre à mesma altura e a fazer uma trajetória de raio R. E essa velocidade vai ser dada pela expressão. E é muito interessante verificar ou notar as semelhanças entre esta expressão e esta aqui para o caso da estrada sem inclinação. Vejam, aqui a tangente θ, isto é, a inclinação que a estrada tem exatamente o mesmo papel do coeficiente de atrito estático aqui nesta equação. Só que, neste caso, isto é a velocidade máxima que o carro consegue ter para fazer a curva sem derrapar, como a curva de raio R, e nesta situação aqui, isto é a velocidade necessária, tem que ter exatamente este módulo de velocidade para conseguir estar a fazer uma trajetória neste plano perpendicular ao quadro e de raio R. Este facto da inclinação da estrada fazer as vezes do coeficiente de atrito estático é extremamente importante numa corrida onde está tudo ao limite e que muitas vezes, nas curvas, numa situação limite, o carro pode perder a adesão com o chão, mas o facto de estar numa curva que tem uma ligeira inclinação dá-lhe uma segurança extra. Agora, para ficar mais claro o que está aqui em jogo, na situação mais geral, em que temos uma estrada inclinada, portanto o carro está a fazer a curva numa estrada inclinada com atrito, vamos ver que ter atrito e ter a estrada inclinada vai fazer com que a velocidade máxima com que se pode fazer a curva aumenta, ao fim e ao cabo, o que se pretende numa corrida de automóveis. Eu não vou fazer os desenhos, vou usar aqui alguns gráficos para que fique tudo extremamente claro. E também aproveito para mostrar a importância de saber somar graficamente vetores. Começamos então pela situação em que largamos o carro numa superfície inclinada sem atrito. A rosa temos a reação normal e a laranja temos a força da gravidade. Como a intensidade da reação normal é exatamente igual à projeção da força gravítica na direção da força normal, quando vamos somar estas duas forças, obtemos então aquilo que já tínhamos visto, que é uma resultante que é paralela ao plano inclinado e, portanto, o corpo vai ser acelerado para o centro na situação do funil, para a saída do funil. Este vetor amarelo é a resultante das forças, ao fim e ao cabo é o somatório de todas as forças aplicadas ao carro, que está aqui desenhado como um ponto de material a verde. Quando o carro passa a ter uma determinada velocidade, neste caso uma velocidade que aponta para fora do ecrã, a força de reação normal aumenta e quando atinge um valor que permite que a soma das forças aplicadas ao carro dê um vetor como está aqui indicado, isto vai fazer com que o carro, como já vimos também, realize uma curva sempre à mesma altura. Quando a velocidade é inferior à velocidade que o carro tem de ter para conseguir realizar uma curva sempre à mesma altura, isto é, sempre com o mesmo raio R, tem que haver atrito entre a superfície e o carro, porque senão o carro vai deslizar para o centro da curva. Na situação da velocidade mínima, o atrito vai surgir desta forma, em que esta força azul corresponde à força de atrito que tem a intensidade máxima para esta situação. E como podemos ver, quando vamos somar estes três vetores, vamos novamente obter uma resultante que é horizontal
e aponta para o centro da curvatura, o que permite que o carro realize a curva exatamente com o mesmo raio, mas com uma velocidade inferior à que vimos no caso anterior. E como a intensidade da força de atrito é máxima para esta situação, o carro está a realizar a curva com uma velocidade em módulo que é o mínimo possível. Quando a velocidade é superior à velocidade necessária para o caso em que não há atrito, a força de atrito vai ter que ser no sentido contrário, porque o carro agora tem tendência para subir a rampa. E nesta situação, para que a velocidade tenha a sua intensidade máxima, esta força de atrito aqui representada por este vetor azul tem que ser o máximo possível para esta situação. E como podemos verificar, quando vamos somar estes três vetores, novamente dá um vetor que aponta para o centro da trajetória e que é horizontal, o que vai permitir que o carro faça exatamente a mesma curva com o mesmo raio, mas com uma velocidade superior àquela que faria se não houvesse atrito entre o carro e a superfície. E nesta situação aqui corresponde à velocidade com o módulo máximo. E agora eu vou-vos mostrar como é que se determinam os valores dessas duas velocidades, a velocidade mínima e a velocidade máxima com que o carro consegue fazer a curva com o tal raio R. Temos então aqui a situação do carro quando está a fazer a curva de raio R e há atrito entre o chão e o carro e o chão tem uma inclinação θ. Temos então aqui a força que o chão exerce na perpendicular ao carro, temos aqui a força de atrito que o chão exerce nas rodas do carro e esta é a situação em que o carro está com uma velocidade inferior àquela que determinamos para a situação em que temos uma curva com o chão inclinado, mas que não há atrito e por isso a força de atrito estático aponta neste sentido. E aqui temos a força da gravidade. Coloquei aqui a indicação destes ângulos para escrever as equações daqui a bocadinho com maior facilidade. E quando vamos somar estas forças, vamos verificar, como eu mostrei nos diagramas há bocadinho, vamos verificar que a resultante das forças dá um vetor que tem esta direção horizontal e aponta para dentro da trajetória. Isso vai provocar então esta aceleração centrípeta no carro. E agora, como já vimos em diversos vídeos que eu já apresentei aqui neste canal, quando eu vou analisar este problema do ponto de vista dinâmico, para ver qual é que é a aceleração que o corpo vai obter, o que nós temos que fazer é usar a segunda lei de Newton, somar as forças aplicadas ao corpo e isso vai dar a resultante das forças. Isto vai ser igual à massa do carro vezes a aceleração que ele necessariamente vai ter que ter. Isto é a equação vetorial deste movimento. Isto, ao fim e ao cabo, é a segunda lei de Newton. O somatório de todas as forças aplicadas ao corpo é proporcional à aceleração que o corpo vai adquirir, em que a constante proporcionalidade é este m. Como já vimos anteriormente, o que agora nós temos que fazer é escolher o melhor referencial para projetar cada um destes vetores nas diferentes direções e obter as equações paramétricas desta equação vetorial, analisá-las e depois trabalhá-las por forma a obter a grandeza que nós pretendemos, que neste caso é a velocidade máxima ou a velocidade mínima. Nesta situação em particular, o melhor referencial, aquele que nos dá mais jeito, é um referencial. Normalmente escolhemos referenciais em que uma das direções tem a direção da aceleração que o corpo tem. Torna tudo muito mais fácil. E neste caso em particular, o referencial vai ser este. E por isso, quando eu vou escrever aqui as equações paramétricas, quando vou projetar esta equação na direção x, eu verifico que... E para y temos então, vou já escrever o FG como mg. Eu escrevi isto assim para ser mais claro, mas agora vou pura e simplesmente apagar os parênteses. E agora, muita atenção a este pormenor que nos vai permitir resolver, ao fim e ao cabo, dois problemas em simultâneo, que é o problema em que vamos determinar a velocidade, ou o módulo da velocidade máxima e o módulo da velocidade mínima para o carro poder fazer a curva com este raio R. Observemos este pormenor. Esta situação é a situação, como eu já disse, em que o carro tem uma velocidade inferior àquela que faria a curva quando não há atrito. Isto é, que o carro tem tendência para estar a
deslizar para baixo. E, portanto, a projeção deste vetor em y é positiva, em x é negativa. Estes sinais são assim como aqui estão. No entanto, quando o carro tem uma velocidade superior àquela que determinámos anteriormente quando não há atrito, isto é, está com tendência a subir aqui a rampa, a força de atrito é para baixo. Isto é, a projeção do vetor, o vetor será assim, a projeção em x será positiva e não negativa, e a y será negativa e não positiva. Ora, se eu agora colocar aqui um alfa e disser que quando o alfa é mais 1, estou na situação desta situação aqui, isto é, a situação para a qual a força de atrito estática é esta, e portanto quando ele tem a velocidade mínima para fazer uma curva nestas condições, esta força de atrito tem intensidade máxima e portanto o carro está a fazer a curva com a velocidade mínima. Isso implica que quando o alfa é mais 1 e esta intensidade da força de atrito é máxima, significa que eu estou na situação em que o carro tem a velocidade em módulo mínima. Quando estes sinais estão trocados, isto é, quando o alfa igual a menos 1, eu estou na situação exatamente oposta, naquela em que a velocidade, em que o módulo da velocidade é máxima. O importante agora aqui é que nestas duas situações limite, o módulo desta força de atrito corresponde à sua intensidade máxima. E a sua intensidade máxima, como nós bem sabemos, é dada por em que n é o módulo da reação normal deste vetor e μ é o coeficiente de atrito estático entre o carro e a superfície. Outra informação importante para conseguirmos então chegar ao módulo de cada uma destas velocidades é explicitar esta aceleração centrípeta. E como sabem, o módulo da aceleração centrípeta é dado por V é o módulo da velocidade que o carro tem aqui, que neste caso aponta para fora do ecrã e tem esta intensidade, V, e R é o raio da curvatura. Quando vamos resolver este sistema tendo em consideração estas duas situações, e não esquecer que isto é a situação limite, portanto as velocidades que nós vamos obter são duas velocidades limite, quando trabalhamos estas equações todas, vamos obter a seguinte equação. Se nós quisermos saber qual é que é o módulo da velocidade máxima que o carro pode ter nestas condições, com uma curva de raio R e com uma inclinação deste género, basta chegar aqui e substituir o alfa por menos 1. E se quisermos saber qual é que é a velocidade mínima com que ele consegue fazer a curva, ou o módulo da velocidade mínima com que ele consegue fazer a curva, basta chegar aqui, a esta expressão, e substituir o alfa por 1. Agora, muito interessante é verificar que este resultado está perfeitamente de acordo com os dois resultados que obtivemos anteriormente. Vamos a isso? Vamos então começar pela situação em que temos a curva com o chão horizontal, mas com atrito, porque senão não consegue fazer a curva. Então vamos lá ver como é que fica aqui a expressão. Temos então V é igual a RG, e depois temos, ao fim e ao cabo, isto significa que o ângulo de inclinação é zero, seno de zero é zero. Aqui temos alfa μ e cosseno de zero é 1, portanto ficamos com menos alfa μ. E aqui em baixo temos cosseno de zero é 1. E aqui temos seno de zero é zero, portanto isto aqui é zero, ficamos apenas com isto tudo elevado a 1/2. Eu posso escrever isto diferente. Mas agora aqui, o que é extremamente importante é que nós, ao fim e ao cabo, estamos na situação, se queremos determinar a velocidade máxima, que é isso que pretendemos fazer, não é? Se queremos determinar a velocidade máxima, significa que estamos nesta situação. Logo, o alfa aqui é menos 1. Isso vai fazer com que esta expressão fique, que é exatamente igual à expressão que vimos anteriormente. Agora, vamos para a situação em que temos a pista inclinada, mas que não há atrito. Esta aqui. E nesta situação, nós não temos nenhuma velocidade máxima. Tem que ser exatamente aquela velocidade em módulo para conseguir fazer a curva com um raio R. E, portanto, nesta situação, o V
é igual, e vejam agora muito interessante, o valor que nós vamos obter não vai depender de alfa, porque o alfa só é introduzido quando nós vamos passar a considerar o atrito. Então vejam, quando nós temos um ângulo de inclinação da pista, mas não temos atrito, isso significa que o μ é zero, logo estes termos aqui vão ser zero, isso implica que eu apenas vai ficar com seno de θ sobre cosseno de θ, que é igual a tangente de θ. Logo, para esta situação, o modo da velocidade para conseguir fazer a curva é, e cá está mais uma vez, a inclinação da pista ou da estrada a substituir a inexistência do coeficiente de atrito. Quando resolvemos os problemas, há que ter sempre o cuidado em fazer, sempre possível, este género de comparações que nos vão permitir confirmar se os resultados estão certos ou não. Eu agora tenho um grande desafio para todos vós. Tentem resolver este problema em todas as suas vertentes. E no final, tentem chegar a esta expressão. É um ótimo desafio. Quando conseguirem, já terão esta parte da matéria completamente dominada. Agora, a palavra é vossa. Neste vídeo, o que é que foi mais importante para si? O que é que já conhecia? E se este vídeo foi útil, não se esqueça de deixar o seu like aqui em baixo. E se ainda não subscreveu este canal, considerem fazê-lo. E para não perder nenhum vídeo que venha a ser publicado, não se esqueça de carregar no sino e escolher receber todas as notificações. Bom estudo, bom trabalho. Que quando um cara... E agora muito para... Aqui, a importância de saber, para mostrar a importância